Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com convidados muito especiais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, gente, sobre depressão, ansiedade e outros transtornos mentais que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Quais os sintomas, tratamentos e os riscos de surgirem outras doenças psíquicas? Não saia daí, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a psiquiatra doutora Patrícia Cirilo, com pós-doutorado pela Universidade de Harvard. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Olha, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. O Brasil é o país com a maior prevalência dessa doença na América Latina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E a maior prevalência da depressão ocorre entre as mulheres. Doutora, por que a depressão tem aumentado e por que ela tem afetado tanto o público feminino? A depressão, como boa parte dos transtornos psiquiátricos, está relacionada com estresse. Quando a gente vive nesse mundo que favorece o estresse, favorece a ansiedade, isso já aumenta o risco. Uma outra questão que faz as mulheres serem mais predispostas é justamente a parte hormonal. Tanto que, se a gente for olhar crianças e adolescentes antes de menstruar, a taxa de depressão entre meninos e meninas é igual. E depois que menstrua, isso vai aumentando. E hoje em dia a gente estima em 3 vezes maior o risco em mulheres em relação a homens. Gente, e aí, doutora, o mundo tem mudado, né? Cada vez mais. As coisas estão, ao mesmo tempo que mais fáceis, estão deixando as pessoas mais assim, querem tudo na hora, imediatismo, né? Isso tem contribuído para esse aumento da depressão? Com certeza, porque a gente está sempre acelerado, hiperativo, e isso é uma ansiedade. A ansiedade, ela é normal do ser humano, mas se ela vai ficando numa intensidade que ela desgasta, que ela atrapalha a performance, passa a ser uma doença. E o estresse e a ansiedade constantes favorecem o aparecimento de depressão. Então, uma coisa vai levando a outra. Uma pessoa, ela não nasce depressiva, ela desenvolve depressão, é isso? Isso. Tudo na psiquiatria multifatorial. A pessoa pode nascer com uma predisposição, então se você tem parentes, principalmente de primeiro grau, com aquela doença, geralmente você tem um risco maior do que a população em geral de ter aquele transtorno, ou às vezes um grupo de transtornos que se relacionam. Mas o ambiente também favorece muito. No caso da depressão e ansiedade, tem a influência genética, mas a maior influência é realmente das experiências de vida. Em outros transtornos psiquiátricos, a genética influencia mais. E existem vários tipos de depressão, doutora, e quais são os sintomas? A gente trabalha na psiquiatria com uma coisa que a gente chama de síndrome. Então, a gente pode falar síndrome depressiva, que você vai ter algumas características, como tristeza ou desânimo, junto com outras questões que pode chegar até em pensamentos de morte, vontade de se matar. Quando a gente fala depressão, tem um transtorno específico, o nome oficial da depressão é transtorno depressivo maior, mas não é o único transtorno que podem aparecer essas características. O transtorno bipolar cursa com episódios depressivos. Tem um outro tipo de depressão que a pessoa já tem como se fosse uma depressão mais leve, só que ela dura por um tempo mais prolongado. Então, a gente realmente tem que fazer essa diferenciação para ver exatamente qual é a depressão que aquela pessoa tem. E aí, no caso, muitas vezes as pessoas acham que uma tristeza pós-luto já pode desenvolver depressão. Como que nós podemos diferenciar o que é uma tristeza natural do que é uma depressão?
Porque a depressão ela não é só caracterizada por uma tristeza, né? Existem vários sintomas. Exatamente. A tristeza natural, geralmente, ela tem um fator desencadeante, tem um gatilho. E o que é esperado é que, ao longo do tempo, ela vá diminuindo. Quando você percebe que essa tristeza está muito intensa, está se prolongando demais, não está melhorando com o tempo e começa a atrapalhar no dia a dia, de repente a pessoa começa a ter que se esforçar para fazer as atividades dela ou deixar de fazer, começar a diminuir o contato social dela. Quando começam com esses prejuízos, aí a gente pode entender que precisa de tratamento. De que forma o poder público e a sociedade pode acolher de forma melhor essas pessoas? O ideal é que tivessem mais unidades e mais psiquiatras e profissionais que trabalham na área da saúde e que os pacientes tivessem mais tempo de consulta. A gente vê, por exemplo, nos postos de saúde, às vezes um profissional tem 5, 10 minutos para fazer um atendimento e na psiquiatria isso é muito pouco, porque a gente não tem exames para ajudar no diagnóstico, a gente precisa do relato da pessoa e quanto mais longo é o quadro da pessoa ou mais grave, às vezes a gente precisa falar com pessoas que convivem, com parentes, ouvir um relato, às vezes, desde a infância, de diversos tratamentos que aquela pessoa já pode ter feito, qual foi o resultado de cada um. Então, 10 minutos não dá para fazer. Não dá para ser um tratamento superficial, né? Não. E, doutora, quais são os tipos de tratamento, né? Tem a consulta, remédio é o tipo de tratamento mais comum? Existem outras formas também de tratar a depressão? Existem formas medicamentosas e não medicamentosas. O psiquiatra ele é formado em medicina. A nossa medicina, de forma geral, a forma de tratar é com remédio. A gente já nas últimas décadas tem uma nova área da psiquiatria que chama psiquiatria intervencionista, onde a gente trata com aparelhos, que é a área de neuromodulação, como a gente também tem até algumas substâncias que elas podem, por exemplo, ser injetadas venosa, como se fosse tomar um soro, tá? Então, a gente tem novos tratamentos e a gente tem os tratamentos com os outros profissionais. Psicoterapia, dependendo do quadro, pode precisar de pedagogo, atividade física sempre é importante, fonoaudiologia. Então, cada caso muitos casos precisam de uma equipe multiprofissional. A pandemia, ela agravou a depressão no mundo, né? Principalmente nos países que fizeram lockdown, que adotaram essa medida. E aqui no Brasil, você percebe que ela agravou esse quadro de depressão nas pessoas? E uma outra pergunta, qual o grupo que mais sofreu com a depressão? A questão da pandemia, isso primeiro depende do transtorno. Por exemplo, transtornos que têm uma dificuldade em pegar transporte público, em se relacionar com pessoas, essas pessoas às vezes se sentiram melhor durante a pandemia. Mas, de forma geral, a pandemia foi um estresse, toda uma nova situação para a humanidade, uma incerteza. Períodos de incerteza aumentam o estresse e favorecem transtornos mentais. Agora, tem uma outra questão, que é a questão também das pessoas se sentirem mais à vontade de falar sobre aquilo. Tem pessoas que muitas vezes já tinham um transtorno psiquiátrico antes da pandemia e ele piorou, ou a pessoa não se sentia confortável de falar sobre aquilo e a pandemia fez com que as pessoas falassem, mesmo que justifique dizendo que começou com a pandemia, mesmo a gente na consulta percebendo que já tinha alguma coisa antes, pelo menos favoreceu que essa pessoa procurasse atendimento. As mulheres, elas são mais dispostas a procurar ajuda do que os homens? São. As mulheres têm mais tranquilidade em lidar com as emoções de uma forma pública. Os homens querem dar conta sozinhos, eles tentam resolver sozinhos até não aguentar mais. Então, as mulheres procuram atendimento com mais frequência. Isso a gente percebe nos dados de suicídio, né, doutora? Que a prevalência de suicídio é muito mais em homens. Isso. A procura por atendimento com a queixa de suicídio é maior por mulheres, mas a efetivar é maior em homens justamente porque
tanto eles cometem de formas mais graves, como eles também não buscam ou deixam para buscar atendimento já mais tarde. Agora, a gente fala muito, associa muito a depressão à vida adulta, né? Mas ela também tem afetado crianças e os dados realmente eles são muito alarmantes, né? Uma pesquisa de 2022 da OMS aponta que em uma década o número de crianças entre 6 e 12 anos em quadros depressivos saltou de 4,5% para 8%. A que se deve esse aumento, doutora? A gente tem uma média de início de idade da depressão em torno dos 25 anos, quando a gente está falando desse transtorno principal. Só que a gente vem vendo que cada vez mais pessoas mais jovens vêm desenvolvendo depressão e até também o suicídio vem acontecendo. Nas emergências, a gente tem visto crianças e pré-adolescentes com tentativas de suicídio, de automutilação, e realmente isso é muito preocupante. Como tem essa questão que eu te falei da relação com o estresse, as crianças estão vivendo esse estresse e agora as crianças já nascem com todo esse estímulo da internet. Esse mundo é um mundo acelerado, é um mundo onde a aparência e a performance fica muito em voga, onde quando você vê a mídia, você sempre acha que todo mundo está ótimo e você acha que você está num nível abaixo do que aquelas pessoas. É uma exigência de aparência. Cada vez mais eu vejo, por exemplo, meninas acordando horas mais cedo para ir para a escola, para poder arrumar o cabelo, para poder fazer maquiagem. Tem uma coleção de maquiagem profissional quase. E se aparecer uma espinha, elas não querem se expor socialmente. Todas essas exigências, as crianças elas não estão vivendo a infância. E elas estão acostumadas com tudo muito ágil. Os vídeos que eles assistem geralmente são de segundos. A cabeça fica estimulada. A gente tem um sistema de recompensa que faz com que eles necessitem daquilo o tempo inteiro. E aí, qualquer momento um pouquinho mais tranquilo, eles já acham que é um tédio. Na volta do intervalo, a gente volta a falar sobre depressão e um outro transtorno que está associado a essa doença. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta e o assunto de hoje é saúde mental. A nossa convidada de hoje é a psiquiatra doutora Patrícia Cirilo. Doutora, antes do intervalo a gente estava falando sobre depressão, né, e como que a internet, as redes sociais, elas têm contribuído, têm afetado drasticamente a saúde mental das crianças, dos adolescentes. Você falou sobre, no caso das meninas, né, essa busca por uma aparência, aquela aparência perfeita, né, um nível de exigência muito grande desde pequenininhas, maquiagem. Nesse caso, você vê que aqueles filtros em rede social que tiram rugas, colocam maquiagem, põem cílio, não sei o que, aumenta a boca, isso tem contribuído para que as meninas, as mulheres de forma geral, mas as meninas, crianças, busquem uma aparência que não existe. É uma perfeição assim que a gente nunca vai alcançar. Quando a gente, em qualquer época, mas jovem, é muito comum ter ídolos. As atrizes, as cantoras, hoje em dia, influências de forma geral, eles são ídolos tanto no comportamento quanto no visual. As meninas crescem vendo aquilo e almejam aquilo. Só que tem certas situações que são irreais. Ou porque você está ali usando a tecnologia para melhorar uma aparência e na vida real aquilo é impossível, ou porque você depende de muitos procedimentos que uma jovem não pode ainda fazer e o ideal também é que adie isso até realmente haver uma necessidade. E então fica essa busca também de uma realização de fora para dentro, quando o ideal é você se conhecer, você ser autêntico, você ser quem você é, você aceitar também as limitações. Isso está sendo uma grande questão dessas gerações. Se frustram com muita facilidade, não sabem lidar com o não e com
as limitações do dia a dia. Essa exigência, você tem percebido que ela está mais ligada às meninas? Como que isso tem afetado os meninos? Ou eles não são tão propensos a desenvolverem uma depressão ou uma ansiedade por meio da tecnologia, das redes sociais? Afeta todos, mas sobre essa questão, como a mulher, desde cedo, fala mais e demonstra mais as emoções, isso fica mais evidente, mas afeta a todos. No caso, se as crianças estão, a gente está no mundo digital, acho que é impossível, vou deixar para você falar isso para a gente, mas eu acho que é impossível a gente fugir disso, impedir que as crianças tenham acesso à internet, claro que tem a idade indicada, mas qual o papel dos pais nesse caso, doutora? Qual a idade que nós devemos permitir que eles tenham acesso a telas, celular ou tablet ou computador? Não sei se a geração de hoje usa computador também, mas qual o papel dos pais nesse caso? Os pais, é difícil, mas eles precisam achar um equilíbrio, justamente porque não dá para você deixar sem o acesso à internet, à tela, porque é o mundo que a gente vive. Você não pode ser bitolado, mas você também não pode exagerar. E os pais precisam olhar a qualidade do que os filhos estão vendo, porque esse tipo de informação que vem muito rápida e muito fútil, e às vezes até com informações erradas, muitas vezes perigoso, e muitas vezes pessoas até querendo se aproveitar das crianças. Vira e mexe, a gente vê algum caso, às vezes grupos de WhatsApp, não precisa ser só a gente imaginar em tela como Instagram, YouTube. É perigoso até para quem quer se aproveitar das crianças para dar algum golpe. Os pais precisam estar atentos. Se a criança tem um acesso a uma tela ou até o seu próprio celular ou tablet, tem que usar os recursos que tem de limitação, tanto de tempo quanto de ver. Por exemplo, o YouTube, você liberar só o que é específico, o Kids, e não o para adulto, pelo menos já tem aí um filtro. Então, tem que usar disso, mas principalmente quando eles estiverem assistindo, dá uma olhadinha. Eu tenho um filho de 8 anos e vira e mexe, eu estou olhando, eu falo, ei, isso aí está meio esquisito, sai disso aí. Tem que ficar olhando, mas é difícil. E quais são os sinais que os pais, os responsáveis devem observar nas crianças para desconfiar, Opa, tem algum transtorno por trás, o que a gente deve estar atento? O excesso de uso. Muitas vezes a criança não quer, por exemplo, num momento que é final de semana, férias, ela não quer sair de casa e às vezes ela até dá uma desculpa dizendo que está cansada, mas aí você vai ver porque quer ficar no videogame, quer ficar no celular. Na hora que você vai retirar o exagero da reação da criança de se irritar, de espernear, de chorar, então isso já é um sinal de alerta. Agora, olha, doutora, recentemente a Organização Mundial da Saúde divulgou um estudo que coloca o Brasil no topo do ranking mundial de ansiedade, afetando 9,3% da população. E esse dado, quando a gente percebe, ele é mais preocupante quando a gente olha para o público das mulheres. Por que a ansiedade ela afeta tanto as mulheres? A gente falou da depressão, que afeta também as mulheres, mas tem também a ansiedade. Por que elas são mais propensas? Já tem essa predisposição da formação da mulher e a questão hormonal também influencia. Até o próprio ciclo menstrual, tem mulheres que percebem que alguns sintomas vêm, por exemplo, naquele período pré-menstrual. Mas o país que a gente vive também influencia. A Organização Mundial de Saúde coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo e em terceiro lugar no ranking de depressão. E aí faz a gente pensar quais são os motivos. Então, instabilidades econômicas e financeiras, esse estresse do dia a dia da pessoa, às vezes, de estar no emprego onde ela está insatisfeita, mas ela fica porque ela precisa pagar as contas, medo de demissão, deslocamento grande do trabalho para casa, muito trânsito,
transportes lotados, tudo isso a gente não percebe, mas são estresses que se acumulam e que faz a gente estar sempre alerta, sempre angustiado. E o nosso corpo não é feito para conviver com estresse e a ansiedade de forma constante. Nossa, você comentou, né, doutora, sobre o fator econômico, que ele determina muito, né, esses transtornos, a nossa saúde mental para bem ou para mal. No caso das mulheres, principalmente que são mães solo, que são responsáveis pelo sustento da casa, elas são mais predispostas a desenvolverem essas doenças mentais? Sim, porque é um estresse maior você ter que sustentar, cuidar, dividir o seu horário sem ter um apoio. Então, essa relação de falta de qualidade de vida, a partir do momento que você se dedica solo a uma criança, provavelmente você também vai ter que reduzir um horário onde você poderia encontrar com familiares ou amigos, fazer atividade física, descansar, porque o ócio ele é importante. A nossa mente, a criatividade depende do ócio. Se a gente não tiver esses momentos de relaxamento, a gente também vai estar fadado a ter um risco maior de transtornos psiquiátricos. Fora que, constantemente, os transtornos psiquiátricos atrapalham o sono. E o sono é importante para o humor, para a memória, para a disposição. Se você não dorme bem, você começa a ficar irritado, desatento e vai numa bola de neve. A falta de sono, então, a alimentação, ela também influencia para a pessoa desenvolver ou não? Porque, às vezes, a pessoa pode não ter um familiar que tem alguma doença mental, mas ela não se alimenta bem, não dorme bem, tem aquela vida agitada. Ela pode, sim, desenvolver. O risco para essa pessoa é grande. Sim, inclusive existem várias pesquisas hoje em dia que têm identificado que a insônia de forma prolongada favorece até a demência mais para frente. O sono é onde as nossas memórias vão ser armazenadas, aonde a gente pode pensar como se a gente fosse uma bateria de celular. A gente costuma botar o celular para carregar de noite e o celular precisa acordar 100% carregado. Se você já acorda 60, 50, você já começa o dia pior e isso vai se acumulando. No caso, doutora, o que diferencia a depressão e a ansiedade? Quais são os principais sintomas? A ansiedade, ela pode se apresentar de 3 formas diferentes. Existe uma ansiedade mais física, onde a gente sente, às vezes, coração acelerado, falta de ar, tremor, sua. Existe uma ansiedade mais mental, que é a de preocupação. Às vezes, a pessoa mostra isso de uma forma precavida, ela fica imaginando os cenários que podem acontecer e como que ela pode evitar que aquilo aconteça. Pode aparecer como um excesso de cuidado com as outras pessoas e aí você não percebe que você tem uma ansiedade exagerada. E ela também pode vir na forma de medo. Pode ser medos específicos, por exemplo, um medo de altura, um medo de lugar fechado, mas pode ser o medo de se apresentar em público, pode ser de qualquer forma esse medo. Como que a depressão ou a ansiedade, né, no caso a gente está abordando mais a ansiedade aqui, mas no caso essas doenças elas podem impactar, afetar o dia a dia das pessoas que sofrem com elas? As pessoas que têm transtornos depressivos ou ansiosos, elas começam a não ter mais prazer naquelas coisas que antes elas gostavam de fazer, interesse. O mais comum é a pessoa ir deixando de fazer atividades sociais como sair, visitar pessoas na casa, atividade física também. O trabalho costuma ser o último a ser acometido. Mas chega num certo momento que a pessoa precisa se esforçar para fazer aquelas atividades que ela deveria fazer naturalmente. Muitas vezes até as atividades de casa, se ela tem que fazer faxina, lavar roupa. Você vai sentindo que você está se irritando com mais facilidade. Você, muitas vezes, quando vai agravando, você já começa a achar que a vida não tem mais aquele brilho e isso pode ir evoluindo para quadros mais graves também. E aí a pessoa sente aquela vontade ou acha que vai morrer, ela já fica imaginando isso?
Isso tem uma gradação. A pessoa pode primeiro começar a pensar em morte, pode começar a pensar que se acontecesse alguma coisa com ela, um acidente ou uma doença, seria bom. Num caso mais grave, a pessoa já pode começar a pensar em tirar a própria vida e daí em diante até planejar. E isso pode ser feito ou de uma forma impulsiva, sem tanto planejamento, ou com planejamento. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso assunto de hoje sobre transtornos mentais. Como evitá-los, qual o tratamento adequado. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta e hoje nós recebemos uma convidada muito especial, a psiquiatra doutora Patrícia Cirilo, com pós-doutorado pela Universidade de Harvard. Doutora, a gente já falou sobre a ansiedade, a depressão, outras doenças psíquicas, né? Essas doenças, como a ansiedade, a depressão, elas podem desenvolver doenças físicas? Elas podem aparecer com sintomas físicos, tanto porque a própria ansiedade pode gerar isso, como também a gente estuda o nosso corpo de uma forma segmentada, mas tudo está interligado. Por exemplo, a ansiedade ela pode acabar gerando questões dermatológicas, reduzir a imunidade. A insônia está muito relacionada com redução da imunidade. A maioria dos transtornos psiquiátricos cursa com alteração do sono. Então, essas coisas vão piorando. Se você não tratar, ao longo dos anos, a tendência é que piore e que vá misturando. Muitas vezes, o paciente vai procurar um outro especialista, porque ainda tem um pouco ou de preconceito ou de falta de entendimento dos transtornos psiquiátricos. A pessoa vai no outro especialista e quando esse especialista fala que precisa de um psiquiatra, às vezes isso não é bem aceito. É verdade. E muitos problemas relacionados até à gastrite, né, doutora? Sim. Que falam, cuida primeiro da mente e aqui vai melhorar. Sim. E mesmo que a pessoa tenha realmente um diagnóstico de uma outra área e que exista um tratamento, às vezes, se você não tratar a questão mental em paralelo, aquele tratamento não vai surtir o efeito desejado. Até, por exemplo, o controle de pressão arterial. Tem pessoas que, depois que elas tratam a ansiedade, elas conseguem até reduzir a quantidade de medicações para controle de pressão. Olha que interessante. Agora, tem um outro transtorno, doutora, que tem aumentado muito, né, que tem afetado cada vez mais pessoas, que é a síndrome do pânico. Qual a diferença entre crise de pânico e síndrome do pânico? E o que causa esse problema? A gente tem o transtorno do pânico, que ele cursa com ataques de pânico. E além desses ataques, que são crises de ansiedade com características muito específicas, entre os ataques, essa pessoa ela precisa ter uma mudança de comportamento no qual ou ela evita algumas situações ou ela fica muito preocupada das consequências de ter um novo ataque. Nem toda crise de ansiedade é um ataque de pânico. E o ataque de pânico isolado, sem constituir o transtorno, ele pode aparecer em qualquer pessoa, em qualquer outro transtorno de uma forma ocasional. Mas como que é esse ataque de pânico? O ataque de pânico, ele é muito intenso, ele evolui de uma forma muito rápida e, principalmente quando a pessoa nunca teve, ela realmente acha ali que ou a vida dela está em risco ou que ela vai enlouquecer e é muito comum ela procurar emergência. Depois, conforme a pessoa vai tendo aquilo outras vezes, tanto ela já vai sabendo o que é, vai aprendendo técnicas para tentar evitar que aquele sintoma se intensifique, como técnicas de relaxamento, de respiração, mas geralmente o paciente precisa de remédio para ter uma solução e zerar esses sintomas. Mas como que começa, doutora, esse ataque? É o quê? O coração palpita, não sei, suor? O que acontece? O que a pessoa sente exatamente? A pessoa tem sem esperar. Ele realmente é repentino e o mais comum é ele aparecer com essas características que parece que você está infartando. Você realmente pode sentir dor no tórax, coração acelerando,
tem essa sensação de que pode morrer. Essa é a forma mais comum dele aparecer. E esse problema, ele pode surgir em qualquer pessoa? Sim. E qualquer idade? Também. Criança também pode ter? Pode ter. Não é o mais comum, mas pode acontecer em qualquer idade. E no caso, quais são as pessoas mais propensas a sofrerem isso? É a pessoa que já tem depressão, que já sofre com a ansiedade ou não? A síndrome do pânico, o ataque do pânico, ele pode surgir assim, solto, né? Digamos, sem nenhuma outra doença antes. Tem a questão genética. Quando a pessoa tem parentes de primeiro grau com transtorno do pânico, ela já tem uma chance 40% maior de ter também. E está muito relacionado, por exemplo, com pessoas que já têm uma personalidade mais tímida, com pessoas que já são ansiosas desde criança e também com traumas na infância, com pais muito controladores. Então, essas experiências de vida, elas podem ajudar a desencadear o transtorno do pânico. Então, doutora, qual o tratamento, então, indicado para a síndrome do pânico ou para o ataque de pânico? Existem tratamentos diferentes para cada um? O ataque de pânico isolado, a princípio, ele não vai precisar de um tratamento. Se ele estiver relacionado com outro transtorno, vai ser o tratamento daquele transtorno. Fazendo o diagnóstico de transtorno do pânico, a gente tem dois tratamentos iniciais que a gente considera como primeira linha. A longo prazo é com antidepressivo, só que o antidepressivo demora para fazer efeito, então a gente muitas vezes usa os calmantes para a pessoa já ter uma qualidade de vida de uma forma imediata. Em paralelo, é sempre interessante a psicoterapia. A gente tem na literatura como mais evidência uma linha de psicoterapia chamada terapia cognitivo-comportamental. Mas cada indivíduo tem que ver o que funciona mais para ele. Às vezes é muito mais o quanto você se identifica com o profissional que está te atendendo do que com a linha. Mas é importante que, geralmente, esse pacote das duas coisas é o que vai dar o melhor resultado. Agora, doutora, a gente falou sobre depressão, ansiedade, síndrome, ataque do pânico e outras doenças mentais. É possível ainda, do jeito que os dados estão mostrando, que cada vez mais o número de pessoas que estão sendo afetadas por essas doenças tem crescido, é possível que surjam ainda outros tipos de doenças? É possível. A gente fala que a psiquiatria ela acompanha a tecnologia. Antigamente, por exemplo, quando a gente tinha pacientes com delírio, né, geralmente com esquizofrenia, era comum eles acharem que era o Napoleão. Com o tempo, eles passaram a achar que tinha um satélite controlando um chip na cabeça. Então, e agora com a tecnologia, a gente também tem as dependências não químicas. Essa dependência de tela, por exemplo, ela é uma dependência que no corpo, no cérebro, ela funciona igual, por exemplo, uma dependência de cocaína. Nossa, ela já é vista como uma doença? Ou, não sei dizer, uma epidemia, seria isso? Qual seria o nome adequado para essa dependência de tela? A gente trata mesmo como um transtorno compulsivo, tá? E o grande problema desses transtornos é que a gente não tem ainda medicações tão específicas. A gente usa para ajudar, mas acaba que o principal tratamento é a psicoterapia. Nesse caso, como que a pessoa o que ela deve observar se ela está tendo essa dependência não química? O tempo. Tem pessoas que elas gastam mais de 10 horas por dia em tela. Você tem que ver, óbvio, tem gente que vai falar, eu trabalho o dia inteiro na frente do computador, mas se é o meio para o seu trabalho, não é isso que você vai contar. Mas naqueles horários onde você não precisaria estar com tela, o quanto você está usando, o quanto você está deixando de viver outras coisas para ficar na tela. No caso, tela, celular. Tudo, celular, videogame também é uma coisa. Tem pessoas que, por exemplo, no sábado que não está trabalhando, passa o dia inteiro jogando. Então, quando a gente fala tela, inclui qualquer coisa, televisão, tablet, celular, videogame. Se a pessoa sair de casa sem o celular, eu esqueci, já fica assim meio, eu não posso ficar sem celular, eu não posso, porque já começa a imaginar que vai precisar e às vezes nem vai precisar. Isso já denota uma dependência
e que isso é já um alerta para a pessoa se preocupar e buscar ajuda? Isso isolado não, a gente sempre tem que ver o contexto. Realmente, hoje em dia, a gente precisa muitas vezes do celular por causa do GPS, porque vai precisar falar com alguém, ou até se tiver uma intercorrência. Se for uma coisa assim mais natural, não tem problema. Agora, se já é uma questão onde você não consegue viver sem o celular, você precisa estar olhando as redes sociais, você precisa estar conectado, mas não é uma real necessidade, aí tem que ficar alerta. A tendência, doutora, é termos gerações cada vez mais doentes? Essas gerações de agora estão bem preocupantes, porque tem essa questão do imediatismo, da dificuldade de lidar com frustração. Vem se perdendo também um respeito à hierarquia e à experiência dos mais velhos. Existe um entendimento de como os mais novos entendem mais de tecnologia, eles acham que eles possuem conhecimentos que os mais velhos não possuem. Então, a gente brinca assim, a pessoa se forma, ela quer entrar no trabalho 2 dias depois de ser CEO da empresa. Os jovens estão cada vez mais assim. Muito. E é uma exigência que, às vezes, você não está preparado. Então, ou é a frustração de não conseguir aquilo num tempo que você acha que seria o ideal, mas aquilo não é real. E se você consegue e não está preparado com aquilo, aquilo também é deletério. Agora, a terceira idade também sofre com tudo isso, né, doutora? A ansiedade, no caso da dependência por tela, não tem uma tendência deles sofrerem esse tipo de transtorno, né? Mas a ansiedade, a depressão, outras doenças mentais, eles são bem propensos a terem. Sim, principalmente vai acontecendo com os idosos muitas vezes de perder o cônjuge, perder os amigos. Isso por si só já é muito complicado, já vai limitando também a qualidade de vida. Muitas vezes a gente também, os parentes, os irmãos, os filhos, os netos, estão tão envolvidos no dia a dia que não percebe que não está dando uma atenção adequada. E a pessoa vai ficando também com a parte cognitiva dela mais comprometida, porque quando você não recebe estímulos, o cérebro é como se ele fosse atrofiando e perdendo de uma forma mais rápida as habilidades que ele tinha. E tem também um outro lado, já que eu entrei nesse ponto, ajudar demais o idoso também não é bom. Às vezes a gente quer ajudar colocando a comida para ele, botando uma roupa nele. É importante que você deixe o idoso fazer tudo aquilo que ele consegue, justamente para ele ir mantendo a cognição dele. Agora, doutora, a rede de apoio, ela é importante, claro, né? Familiares, amigos, para ajudar, para dar todo o auxílio e apoio, mas a ajuda profissional também é indispensável. Quem estiver precisando, se identificou com alguma fala que você trouxe aqui, como que a pessoa pode fazer para te encontrar, para ter um acesso a você, para buscar uma ajuda? Pode procurar no Instagram, @DRA de doutora Patrícia Cirillo, CIRILLO, ou o meu site, patriciacirilo.com. E no caso, quem estiver vendo, às vezes a pessoa não se identificou, mas ela identificou alguns comportamentos em algum familiar, filho, irmão, marido, esposa. A pessoa deve buscar ajuda para o familiar sem consultar? O tratamento, para dar certo, precisa que a pessoa que vai se tratar, o paciente, entenda o motivo. É aquela coisa, você só resolve um problema se você identifica ele. Então, essa parte do autoconhecimento e de ver uma necessidade no tratamento é importante para o desfecho. Então, começa com um convencimento, mesmo que a pessoa não esteja convencida, mas se ela aceitar ir na consulta, pelo menos, de repente, ali conversando com um profissional, ela vai amadurecendo esse conhecimento. Saúde mental é vida, né, doutora? Sim. Perfeito. Olha, o Análise Direta fica por aqui, mas se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, o Hit Jornalismo. Doutora, muito obrigada pela participação, adorei. Obrigada também. O Análise fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.